Paz do Senhor, meus amados. Amém. Você veio para ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Ele vai falar com você. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos reunidos nesta noite para ouvir a tua palavra, para falar conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre a vida de cada irmão abençoando a tua igreja nesta noite, e usa o teu filho que vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por poder estar aqui com os irmãos, por poder participar dessa festividade do grupo da DC, né? Idade de Ouro, é assim chamado. Deus abençoe, parabéns, vocês são uma bênção de Deus. Eu me sinto honrado por poder estar aqui e atender os irmãos. Agradeço o nosso Ivan, que fez o contato, nosso amigo de longas datas, formou um convite para estarmos aqui, e eu sou agradecido a Deus pela vida dele. Pastor Osni, sua família, obrigado mais uma vez por poder estar com o senhor, o nosso corpo celebre de obreiros, essa igreja amada, poder estar junto com você em seu setor, né? Já venho acompanhando o pastor Osni em alguns setores por onde ele passou já, né? Louvado seja Deus por isso, poder desfrutar dessa comunhão abençoada. Louvar a Deus também pela vida do pastor Geraldo, nosso amigo já de muitos anos. O pastor Geraldo me conhece desde quando eu era auxiliar de trabalho. Ele é irmã Irene, são bênção de Deus. Louvar a Deus pela vida deste casal maravilhoso. A todos os irmãos aqui de Minas do Mato, quero parabenizar vocês, hein? Estão com um tempo bonito, viu? Parabéns, o tempo ficou uma bênção. Com certeza vocês oraram bastante, né? E esperaram em Deus, mas valeu a pena. Vocês estão aí agora muito bem servidos de um templo aí que atende muito bem a necessidade de sua igreja. Deus os abençoe. Parabéns aos nossos irmãos. Queridos, eu gostaria então de convidá-los a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Gênesis 26. Por gentileza, abra a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 26. Quando os irmãos localizam o texto, eu quero aqui justificar. Eu precisei passar antes de vir para cá na igreja, pastor, porque amanhã a gente vai trabalhar no mutirão. Eu precisei deixar a escala do mutirão prontinha para depois vir para cá. Essa foi a razão do nosso atraso, mas louvo a Deus de poder chegar a tempo para atender os irmãos, né? Os irmãos localizaram o texto? Amém? Gênesis capítulo de número 26, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Vou repetir a leitura, diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amém? Tome teu assento, obrigado. Queridos irmãos, eu estava meditando um pouco nesse texto no decorrer desse dia, a fim de que pudesse compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus. Confesso aos irmãos que muitas coisas me veio ao coração enquanto eu me lembrava deste texto, enquanto eu me lembrava deste acontecimento, dessa história. Enquanto eu pensava nela, isso foi ficando muito grande dentro de mim,
E eu fui vendo o quanto Deus, Ele é bom, e o quanto Deus, Ele cuida dos seus. Nós já vamos perceber de início que o capítulo de número 26 de Gênesis vai dar aqui um destaque todo especial para o filho de Abraão chamado Isaque. Quem já não ouviu falar um pouco sobre a biografia desse homem? Quem já não escutou aqui alguma pregação, alguma mensagem bíblica, aonde com certeza pregadores se utilizaram deste homem e de sua biografia para transmitir ensinos da palavra de Deus? De fato, a biografia de Isaque, ela tem muito a nos oferecer. A história de vida de Isaque tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque Isaque, falar de Isaque é falar de um milagre. Os irmãos estão lembrados, as irmãs também, que Sara, a sua mãe, não podia ter filhos. Ela era estéril, mas já na sua idade avançada, na sua velhice, o Senhor fala com Abraão dizendo que lhe daria um filho. Quando Deus levou essa notícia para Abraão, dizendo que ele seria pai e que Sara seria mãe e que Sara ia dar à luz, o que mais assustou Sara e ao mesmo tempo deixou Sara com vontade de rir, foi Deus dizer que ela ficaria gestante na época da sua velhice, ou no período da sua velhice. Imaginem, senhores, eu chegar aqui neste congresso da Idade de Ouro, eu escolher aqui uma senhora de aproximadamente 90 anos de idade, e eu entregar uma mensagem dizendo: daqui a 9 meses você vai ser mamãe. Mas você vai ser mamãe pelo processo natural, não vai ser pelo processo de adoção. Você vai ficar gestante e você vai dar à luz. Imagina o quanto isso não iria escandalizar a igreja. Com certeza, no final do culto, pastor Osni, alguns iriam te abordar e dizer: pelo amor de Deus, não convida mais aquele pregador, não traga mais aqui no nosso setor, porque ele saiu com uma heresia, ele saiu com um absurdo, dizendo que uma senhora idosa ia ser mãe e ia dar à luz. Foi mais ou menos isso que se passou pela mente de Sara. Quando o Senhor falou que ela seria mãe, ela ficou rindo consigo mesma, dizendo: eu já sou uma senhora idosa, como isso vai acontecer? Mas enquanto Deus falava com Abraão do lado de fora, Sara ria dentro da tenda. Deus a viu e disse: por que Sara está rindo? Quando Deus fez aquela pergunta para Abraão, Abraão ficou sem saber o que dizer para Deus naquele instante, porque ele não estava vendo a sua esposa. E Deus falou: olha, eu sei que Sara está rindo, Sara está achando engraçado, mas uma coisa é certa, independente se ela está achando esquisito, engraçado, estranho, independente se ela está rindo da promessa que eu estou fazendo, eu vou cumpri-la. Gente, eu quero compartilhar com você, aproveitando-me deste texto, que às vezes, pastor Osni, Deus faz algumas promessas para nós que parece esquisita. Às vezes Deus faz algumas promessas para nós que pessoas que estão ao nosso lado começam a rir, porque começam a enxergar a impossibilidade de essas tais promessas se cumprirem. Deus às vezes faz algumas promessas para nós que pessoas que estão à nossa volta não conseguem ver a possibilidade de Deus fazer acontecer e começam a achar engraçado. Uns preferem murmurar do profeta e dizer: está na carne. Outros preferem rir e dizer: isso nunca vai acontecer. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que, por mais estranha que a tua promessa pareça, eu vim aqui nessa noite dizer para você que no tempo de Deus o Senhor a fará cumprir. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Deus vai fazer acontecer a tua promessa. Sara ficou gestante, Sara deu à luz, a parteira pega o menino no colo, e segundo a cultura
cultura judaica, era o pai que dava o nome para a criança. A parteira pega o menino, corre em direção ao pai, apresenta o pai e diz: é um homem. O pai fica feliz, pega no colo. Ele estava diante de uma grande alegria e também de um grande desafio. A alegria era por Deus ter lhe dado um filho homem. O desafio: e agora? O como chamar este menino? De que maneira colocarei o nome dele? E ele começou a analisar: bom, esse menino é uma promessa, esse menino é um milagre. Essa promessa Deus fez para nós na nossa velhice. Sara achou engraçado, Sara riu. Isaac tem tudo a ver, porque Isaac é riso. Então cada vez que a mãe gritar Isaac, ela vai lembrar: eu ri, mas Deus fez acontecer. Eu achei estranho, mas Deus cumpriu a sua promessa. As pessoas terão que entender que o teu milagre, por mais estranho que pareça, Deus vai fazer acontecer em tua vida. Isaac nasce, Isaac cresce, e Deus é com Isaac. Interessante, pastor Osni, que por algumas vezes na Bíblia Sagrada, pastor Geraldo, nós vamos ver a seguinte expressão: Deus se expressando da seguinte forma: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. Eu confesso para os irmãos que pela primeira vez que vi essa expressão, eu pensei que se tratava apenas de um pacto, uma aliança patriarcal que Deus estava estabelecendo com o pai, o filho e o neto, Abraão, Isaac e Jacó. Mas depois eu comecei a meditar e eu pude entender que essa expressão ao qual Deus dizia frequentemente: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinha um fundo muito mais profundo, irmão. Tinha uma profundidade muito maior. Quando Deus dizia: eu sou Deus de Abraão, Ele não estava querendo apenas dizer: eu estou firmando com Abraão uma aliança patriarcal. Mas quando Ele diz: eu sou Deus de Abraão, Ele está se referindo aqui a um homem que não nasceu num berço evangélico, que não nasceu num lar cristão, que não nasceu em um ambiente onde ele aprendeu a temer a Deus desde o princípio da sua criação. Não, Abraão foi ter um encontro com Deus já numa certa idade, já mais de meia idade. Abraão foi ter um encontro com Deus e a partir daí começou a andar com Deus, e Deus chama Abraão e leva Abraão para onde queria. Portanto, quando eu vejo a Bíblia Sagrada dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu vou estar vendo Deus dizendo: eu sou Deus daqueles que, muito embora não nascerem em um ambiente que aprenderam a me temer Deus do princípio, mas eu sou Deus daqueles que no meio da vida, na jornada da vida, eu tive encontro, eu estabeleci uma chamada, eu chamei para a minha presença e convoquei para andar nos meus caminhos. Eu posso dizer que sou um Abraão da vida, irmãos, porque eu não nasci num ambiente cristão. Eu não tive a alegria de servir a Deus desde o princípio da minha infância, mas lá pelas tantas da vida Deus me chamou, Deus estabeleceu um chamado para a minha vida, resolveu transformar a minha história e tirou da onde eu estava. Eu posso dizer que Deus é Deus de Abraão, é o Deus daqueles que vêm depois, é o Deus daqueles que conhecem o Senhor no meio do caminho, é o Deus daqueles que não nasceu em um ambiente onde aprendeu desde pequeno, mas pegou carona, como se diz, pegou a fila andando, mas também alcançou promessa, mas também foi fruto de promessa de Deus. Agora, se por um lado Ele é o Deus de Abraão, o Deus daqueles que se rende ao Senhor na metade da vida, na jornada da vida, Ele logo depois vai dizer: mas eu também sou Deus de Isaac. Em contrapartida, Isaac teve a alegria de aprender com seu pai os princípios divinos e temer a Deus desde o princípio da sua infância. Não foi como seu papai, que conheceu o Senhor na metade da vida, mas teve a alegria de conhecer a Deus desde a sua infância. E aí eu passo a amar ainda mais esse Deus, porque eu vejo Ele dizendo: eu sou Deus daqueles que vieram depois, mas eu também sou Deus daqueles que estão desde o início dentro da minha casa e nunca arredaram seu pé, nunca saíram dos meus caminhos e me trocaram por outra coisa.
Se por um lado Abraão é aquele que veio no meio da vida, se Isaac é aquele que nasceu em berço, aonde a família temia Deus e andava nos caminhos do Senhor, Jacó é aquele que nasceu em um ambiente onde era ensinada a palavra de Deus, mas resolveu por um momento da vida aventurar e começar a fazer tudo aquilo que estava contrário à vontade de Deus, e saiu da direção de Deus e quebrou ali alguns regulamentos estabelecidos por Deus e tentou tirar vantagem de acordo com a sua inteligência, a sua astúcia, a sua esperteza. Jacó era aquele homem que tentava tirar proveito diante de situações em que ele podia se dar bem, mas Deus olhou para Jacó e disse: Jacó, eu fui Deus do teu avô Abraão, eu fui o Deus do teu pai Isaac, mas eu também sou Deus de Jacó. Não quer dizer que pelo fato de ele ser Deus de Jacó, é que ele ia concordar que Jacó andasse daquele jeito pro resto da vida. Negativo. Tanto é que Deus marca um encontro com Jacó lá no Val de Jaboque, e lá muda a história de Jacó de uma vez por todas. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também é o Deus daqueles que muitas vezes dá aquela derrapada, dá aquela saidinha. Como diz o provérbio popular, que dá aquela saidinha fora da casinha e depois Deus vai lá e traz ele de volta. Jacó tinha dado uma saidinha fora, mas lá no Val de Jaboque Deus pegou ele de jeito, e pegou sozinho, irmão. Não teve outro jeito. Para lutar com Deus tem que ter sozinho, tem que ser sozinho. Ele atravessou a família, voltou para o Val de Jaboque e começou a lutar, e começou a lutar, e começou a lutar. Amanheceu o dia, o anjo disse: eu preciso ir. O dia já amanhece, a alva vem chegando, está clareando tudo, eu preciso ir. E Jacó diz: não, eu só deixo você ir se você me abençoar. Eu vou te abençoar, mas eu só abençoo quem tem identidade. Qual é a tua? Eu só abençoo aquele que tem uma identidade. Qual é a tua? Por que Deus falou com ele, Jacó, daquele jeito? Porque na sua casa ele era Jacó, roubou a sua bênção, roubou a bênção do seu irmão, dizendo que era Esaú. Mas agora estava no Val do Jaboque, onde ele tinha que assumir a sua verdadeira identidade. Para ganhar a bênção do seu pai, deu de enganar e dizer: eu sou Esaú. Mas para ganhar a bênção de Deus, você vai ter que declarar aquilo que você realmente é. Quer mudança, quer vitória, abre o teu coração, não esconde nada de Deus, fala aquilo que você realmente é. Se eu sou Pedro, não dá para receber a bênção como João, e se eu sou João, não dá para receber a bênção como Antônio. Assuma a tua identidade diante de Deus, que o resto ele se encarrega de fazer, meu irmão. Eu sou Jacó. Ah, tu é Jacó? Não é mais. Vou mudar duas coisas na tua vida. Primeiro, nome: não será mais Jacó, será Israel. Segundo, eu vou mudar o teu jeito de andar. Jacó entrou no Val de Jaboque assim, ó, e Jacó saiu do Val de Jaboque assim, ó. A primeira coisa que Deus faz para mudar a vida do Jacó, que quer ser abençoado, é mudar o jeito de ele andar. Vira aí para o teu irmão assim: te prepara, Israel, que Deus está começando um novo processo na tua vida, um novo processo na tua história. Mas voltando aqui para o personagem principal, que era Isaac, a Bíblia vai dizer no capítulo 26, versículo 1, que havia fome. Fome naqueles dias era um problema muito sério. Fome naqueles dias era um mal muito sério, era uma dificuldade muito grande. Agora, interessante, Isaac estava diante de um grande problema. Isaac estava diante de uma situação muito difícil. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Osni, que essa situação difícil que Isaac estava passando, ele não era o primeiro. A Bíblia vai dizer que houve fome na terra, além da primeira que houve nos dias de seu pai.
Então Isaac não podia chegar e bater no peito dizendo: Deus, tu está sendo muito maldoso comigo, porque só eu que sofro desse jeito, só eu que passo o trabalho desse jeito. Porque tem gente dentro da igreja que pensa que são os únicos que sofrem, são os únicos que choram, são os únicos que passam dificuldade, são os únicos que passam trabalho. Isaac estava diante de uma dificuldade, mas ele não era o primeiro. Abraão já tinha passado também. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando uma grande dificuldade, triste, abatido, cabisbaixo, mas eu quero dizer que antes de você passar por esse problema, já teve mulheres e homens de Deus que já passaram também, estão aqui dentro e estão dando glória a Deus misturado com aleluia. Por isso eu não tenho razão de desistir, voltar atrás, jogar tudo para cima, porque o que eu passo hoje, muitas pessoas já passaram lá atrás. A Bíblia diz que houve fome na terra e houve também os dias de Abraão. Agora uma coisa interessante, vamos ver como Abraão enfrentou a crise e vamos ver como Isaac enfrentou a crise. Quando a crise chegou nos dias de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que ele olhou para sua esposa Sara, que por sinal era muito bonitona, e disse assim: vamos fugir para o Egito. Só que quando ele resolveu descer para o Egito, disse assim: Sara, é o seguinte, a gente tem que fazer um acordo entre nós dois, porque lá no Egito o negócio é estreito, viu? No Egito eles gostam de mulher bonita, e tu é muito bonita, então se tu chegar lá como minha esposa, eles me matam. Então vamos fazer um acordo, nós somos parentes. Aí eu fico vivo, tu fica vivo e tudo termina bem, ok? Ok. Aí ele usou dessa mentira e desceu para o Egito. Por que isso aconteceu? Porque Deus não mandou ele sair da terra prometida por causa da fome. E quem disse que pelo fato de eu estar na terra da promessa eu não vou passar dificuldade? E quem disse que pelo fato de eu estar na direção de Deus eu não vou enfrentar crise? Vai ter crise, Deus só não quer que tu corra. Vai ter dificuldade, Deus só não quer que tu fuja. Fica, levanta a tua cabeça e lute, meu irmão. É bem verdade que tem ocasião que Deus prepara a fuga, né? Na perseguição do menino Jesus, o anjo chegou para José e Maria e disse assim: fugir para o Egito. E eles desceram para o Egito e ficaram lá até que Herodes morresse. Então tem fuga que Deus prepara. Agora tem fuga que é o crente que faz. A fuga que Deus prepara, Deus te guarda na ida e Deus te guarda na volta. Agora, a fuga que tu mesmo cria, a mentira já te pega no caminho. Abraão olhou para a mulher e disse assim: nós vamos ter que mentir. Só que a mentira, irmãos, eu costumo dizer que ela dura só até a hora que a verdade chega. A verdade chegou, não teve como Abraão sustentar a sua mentira. Interessante, enquanto Abraão estava na terra prometida, Deus falava. Abraão desceu para o Egito, Deus nunca mais falou com ele. Abraão subiu do Egito para a terra prometida, Deus voltou a falar com ele. Quer que Deus fale contigo? Fica onde Deus te